Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Igor Ramon Arruda. Hoje nós estamos aqui para dar início à nossa quarta aula deste curso de férias, que é o nosso curso Pacote Anticrime, debates em relação às suas modificações. Hoje nós iremos falar de um instituto muito importante que entrou com a Lei 13.964 de 2019, que é o Acordo de Não Persecução Penal. E também a gente vai trazer para essa aula algumas questões levantadas bastante importantes em torno do Acordo de Não Persecução Penal. E uma dessas questões, que inclusive vai ser tema do plenário do STF, é a questão da sua retroatividade, certo? No futuro, talvez, não sei, pelo menos até o dia de hoje, mas não sei até se vai sair na data das aulas, entre o dia 2 e o dia 12, o julgamento sobre a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal. Então, por enquanto, o que nós temos que observar é algumas decisões monocráticas e a doutrina, né? Além dos artigos publicados em livros jurídicos, em sites jurídicos. Então, por hora, a gente ainda não tem uma decisão do plenário do STF quanto à retroatividade do ANPP. A gente vai falar sobre o ANPP, eu vou disponibilizar para vocês, assim como foi disponibilizado nas outras aulas, um pequeno resumo do conteúdo abordado em aula, tá bom? Então, bom, vamos lá, né? Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, a gente vê uma clara intenção do legislador em incluir cada vez mais, dentro do âmbito das ciências do direito criminal, a possibilidade do acordo. Cada vez mais a esfera do acordo ele vem entrando dentro da esfera criminal e se juntando a outros institutos que a gente já tem. Podemos citar o Instituto da Delação Premiada, a transação penal, a suspensão condicional do processo, que são formas ali, em tese, de desentulhar a questão do processo, desentulhar a entrada de processos dentro da justiça, para que se resolva ali, teoricamente, num acordo e traz tanto, assim, entre aspas, benefício para aquele que está fazendo o acordo, quanto para a sociedade, porque reprimiria o crime sem utilizar necessariamente a prisão. Então, o Acordo de Não Persecução Penal, ele vem junto aí nessa tomada, justamente com essa ideia de uma justiça mais negociativa na seara criminal, se junta a outros institutos, e ele não se confunde com o plea bargain, que é um instituto norte-americano, em que muitas pessoas fazem essa confusão do Acordo de Não Persecução Penal com o plea bargain. Há uma diferença, porque assim, o Acordo de Não Persecução Penal a gente vai falar dele mais para frente, mas o plea bargain, se eu não me engano, ele aplica a toda e qualquer modalidade de crime. É um acordo entre a acusação e a defesa, mas o indivíduo que faz esse acordo de plea bargain, ele cumpre a pena. Trocando assim, pelo exemplo prático, seria uma questão de, em vez de cumprir, por exemplo, assim, uma pena perpétua, o sujeito cumpriria 10 anos. Assim, dando um exemplo bem prático, de forma bem resumida. O plea bargain ele se aplica a todo e qualquer crime, se eu não me engano. Diferente do Acordo de Não Persecução Penal, que a gente vai ver que ele tem alguns requisitos, a sua aplicabilidade é limitada para alguns determinados tipos de crime e algumas situações. E lendo o artigo do Acordo de Não Persecução Penal, a gente vai observar também a clareza do Instituto, porque o artigo, por si só, ele já traz bastantes normas claras, e a gente vai falar
ponto a ponto dessa questão do acordo de não persecução penal, para que fique bem claro na nossa mente, certo? Bom, gente, o que eu quero iniciar aqui dizendo para vocês? Sempre quando tem uma norma penal, antes da gente fazer qualquer análise da norma em si, é preciso que a gente leia a norma primeiramente, certo? Porque beber água da fonte é essencial. Quando sai uma norma, é sempre importante a leitura dela. Aí depois a gente anota os pontos e daí vamos ver o que os doutrinadores falam, como é que os tribunais estão adotando as suas decisões. Mas beber água da fonte é essencial, certo? Então, como que eu quero começar essa aula aqui com vocês? Eu abri o resumo aqui no meu computador e está o artigo 28A do Código de Processo Penal. E o que eu vou fazer? A gente vai ler ele inteiro. Eu vou ler para vocês ponto a ponto. A gente vai ler ele pausadamente, explicar alguns pontos que podem gerar alguma dúvida. Depois, logo em seguida, vocês vão ver que no resumo, se vocês estiverem acompanhando com o resumo, eu anotei alguns pontos primordiais do acordo de não persecução penal. Nesse caso aqui, eu deixei até um destaque em vermelho, porque eu anotei os pontos principais, que são os requisitos, as causas impeditivas e as suas obrigações, além do procedimento, certo? Então são esses 4 pontos que eu anotei, que vocês devem dar uma atenção depois de lerem o artigo completo, certo? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui, vamos acompanhar o artigo 28A, e eu peço que vocês tenham bastante atenção nesse instituto, certo? Então vamos lá, gente. Artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E daí ele fala, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Vamos ao primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Veja que o artigo ele fala o seguinte, não sendo o caso de arquivamento. Isso significa o seguinte, o acordo de não persecução penal, ele é uma alternativa à denúncia, certo? Então, se nós temos uma denúncia, se nós temos a hipótese de prosseguimento, o acordo ele é uma alternativa a essa questão. Porque, se for caso de arquivamento, arquiva-se, certo? Não é o acordo de não persecução penal uma alternativa ao arquivamento. Porque, por exemplo, assim, imagine uma situação em que o processo ele deve ser arquivado. Não pode optar, então, o promotor, por oferecer o acordo de não persecução penal. Por quê? Porque se é caso de arquivamento, aquela situação, aquela situação jurídica, arquiva-se. Não pode, então, oferecer a proposta do acordo de não persecução penal. Veja que é bem importante essa questão, porque talvez na prática, o que pode acontecer, e isso já vem sendo comentado por alguns juristas. Por exemplo, imagine uma situação que seja evidentemente um caso de arquivamento, mas para não passar em branco, por assim dizer, o Ministério Público ele força a denúncia, ele faz uma denúncia ainda que incabível. Ele força a denúncia e já oferece o acordo de não persecução penal. Nesse caso, a defesa ela deve optar, obviamente, pelo arquivamento, fazer o pedido de arquivamento e não o pedido de acordo de não persecução penal. Por quê? Porque o acordo, claro, na legislação, ele não é uma alternativa do arquivamento, ele é uma alternativa à denúncia. Então, se tiver a denúncia, mas tiver os requisitos
do acordo de não persecução penal, é preferível pleitear o acordo de não persecução penal, certo? Então é esse pensamento que nós temos que ter. E daí ele coloca outros requisitos, certo? Ele vai falando que o investigado confessado o crime formal e circunstancialmente, a gente vai falar disso mais para frente, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Veja que não é a pena máxima, é a pena mínima. A pena mínima do crime deve ser inferior a 4 anos. Observem isso, porque pode aí eventual prova, e aqui eu falo, talvez não de prova de OAB, mas mais voltada para concurso, aqueles que irão prestar concurso. Nessa parte, eles colocarem a opção da questão de pena máxima. Cuidado com isso daí, porque o legislador gosta dessas questões, né? Algumas provas de concurso, elas gostam dessas questões de pegar um artigo na sua literalidade e mudar ele uma palavra nessa questão, e principalmente nesse artigo que a gente vai observar, é pena mínima inferior a 4 anos, certo? Aí ele acrescenta: o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui é algo mais abstrato, né? Se a gente for pensar o que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Nessa questão, torna-se algo meio abstrato, porque pode-se entender que aquela aplicação, aquele acordo de não persecução penal sobre aquelas condições não seja necessário para a reprovação e prevenção do crime. Tendo em vista, e daí isso aí é uma hipótese, tá, gente, que a gente pode considerar para o futuro, tendo em vista os anseios populares de punição. Quando há muito anseio popular de punição, e isso a gente já falou nas outras aulas, consequentemente essas questões elas podem refletir, seja nas decisões dos magistrados, seja na própria aplicabilidade do direito. E talvez, e aqui é totalmente uma hipótese, talvez esses anseios populistas de tenderem para a punição possam ensejar um não acordo de não persecução penal. Justamente porque talvez possa se considerar que aquele acordo não seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Daí que a proposta, por exemplo, feita pela defesa, talvez possa ser negada pelo Ministério Público com base nesse argumento. Essa é uma hipótese porque, vislumbrando todo o cenário jurídico, não o cenário jurídico propriamente dito, mas toda a mídia que inflama a população para que interfira nas decisões judiciais e que acaba interferindo, você começa a notar que para eles, para determinadas pessoas, somente a prisão é necessária. Sem a prisão não há uma reprovação, uma prevenção do crime, que é totalmente equivocado. Nós temos outros institutos que mostram que para alguns crimes, para algumas determinadas situações, as prisões não é, aliás, o melhor caminho. Certo? Então, veja que o artigo continua. Ele vai falar o seguinte: mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então ele coloca aqui, desde o inciso 1º e vai até o inciso 5, as condições do acordo de não persecução penal. Eu vou ler algumas aqui, eu vou ler na verdade todas para vocês, e daí mais para frente a gente vai fazer uma pequena análise delas, na hora que eu entrar na parte das condições ali, que está no nosso resumo, para que daí eu explique algumas que porventura ficaram em dúvidas. Mas vamos lá, olha a primeira condição: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Aqui veja que ele se há uma possibilidade de reparar o dano ou restituir a coisa, nesse caso, por exemplo, assim, um crime de furto, a título de exemplo, nessa restituição da coisa, ele também já coloca uma possibilidade, na verdade, de não se realizar aquela questão. Porque vai que já se vendeu o objeto, vai que, por exemplo, já não existe mais. Então, assim,
ele já coloca ao mesmo tempo reparar o dano ou restituir a coisa, e daí já acrescenta, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Por quê? Porque tem outras condições. E veja que o artigo ele nos fala claramente que é cumulativa ou alternativamente. Então ele pode colocar as condições do inciso 1º, 2º, 3º, só do inciso 2º, só do inciso 3º, só do inciso 4º. Veja que é essa a questão. Então, se não há possibilidade de realizar a reparação ou a restituição da coisa, a gente pode pensar numa outra forma. E é isso que o inciso 2 nos traz. Ele fala: renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. Nesse inciso 2º, a gente vai ver mais para frente, que é quando o sujeito, pensem que foi, por exemplo, assim, furtado um dinheiro. Então, com esse dinheiro ele fez a compra de alguns imóveis, de alguns bens. Esses bens, eles são renunciados voluntariamente por aquele que cometeu e praticou o crime, certo? Então, ele dá essa opção também no inciso 2º. A gente vai explicar ele mais para frente. O inciso 3º, ele fala da possibilidade de uma condição que é a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução, certo? Aqui fala uma possibilidade de prestação de serviço com o tempo correspondente à pena mínima, veja que é combinada ao delito, não é aquela aplicada à sentença, aqui é combinada ao delito, com a possibilidade de diminuí-la de 1 a 2/3. Aí o inciso 4, ele nos fala: pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha, preferencialmente como função, proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. E daí o inciso 5 ele nos fala o seguinte: cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Veja que aqui o inciso 5 ele é bem importante para nós, porque é o seguinte: imagina que não há uma possibilidade de aplicação do inciso 1º, 2º, 3º, 4º, de nenhuma dessas condições. Então ele coloca o inciso 5º, que traz uma hipótese um pouquinho mais aberta, mais abstrata, porque se o Ministério Público ou a Defesa chegarem a um acordo e vislumbrar uma hipótese de, aqui ele fala, proporcional e compatível à infração imputada, com objetivos de prevenção do crime, ela pode ser aplicada, dependendo das condições. E daí, a Defesa e o Ministério Público eles têm que chegar a esse acordo para que seja uma medida, além de ser proporcional e compatível com a prevenção do crime, aquilo que nós já falamos no caput do artigo, que é suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ainda que seja esses argumentos, vamos dizer assim, abstratos, mas é necessário que a gente observe isso. Que o legislador ele colocou uma opção para que haja essa possibilidade de, caso se houver alguma alternativa, certo? De ser possível essa alternativa, se for claro com essas condições. Tá bom? Então nós continuamos o artigo aqui, ó, e veja a clareza deste artigo. O parágrafo 1º, ele vai nos dizer o seguinte: para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere no caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então veja que o artigo já nos esclarece que se houver uma causa de aumento ou diminuição, ela deve ser considerada para a realização do acordo. Porque se na pena mínima já, por exemplo, ultrapassar a questão dos 4 anos, já não é possível a aplicação do acordo. Então essas questões elas são observadas, certo? O parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então o parágrafo 2º ele vai nos trazer
algumas hipóteses em que não é possível se aplicar o acordo de não persecução penal. Veja aqui comigo. Parágrafo 2º, inciso 1º. Não é cabível o acordo de não persecução penal se for cabível o instituto da transação penal de competência do juizado especial criminal nos termos da lei. Entende-se que, se for cabível a transação penal, é preferível que esta seja utilizada, porque teoricamente ela é mais benéfica para aquele sujeito. A transação penal, em suma, também é um acordo entre acusação e defesa, em que se arquiva o processo, antecipa a questão da pena e o sujeito volta a ter sua primariedade. De forma resumida é isso. Então entende-se que a transação penal, por ser mais benéfica que o acordo de não persecução penal, se os dois institutos estiverem em embate, ou seja, se é possível a aplicação da transação penal, esta é preferível. Então veja que o próprio artigo esclarece essa questão. O inciso 2º. Não é possível a hipótese do acordo de não persecução penal se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto-se insignificantes as infrações penais pretéritas. Aqui, ainda que ele descrevesse a questão do reincidente, isso a gente já entende. O reincidente a gente consegue ter uma clareza porque nós temos uma definição clara do sujeito reincidente. Mas veja que o inciso ele coloca, ainda que descreva as condutas, veja que ele é meio abstrato. Há uma função genérica nesse inciso, porque fica difícil no dia a dia prático essa questão da conduta habitual, reiterada ou profissional. A gente tem que tomar muito cuidado ao indicar que uma conduta ela se trata de uma conduta habitual, reiterada ou profissional. Porque no dia a dia nós temos que observar essas condutas para que não se tire provavelmente um benefício do agente. Então, veja que esse inciso ele ainda é um pouco abstrato. Na prática, é difícil se identificar que uma conduta ela é necessariamente habitual, reiterada ou profissional. E daí ele coloca, exceto insignificantes, as frações penais pretéritas. É aquela coisa, talvez, nessa parte insignificante, seria aquelas, não infrações, mas imoralidades. Se o sujeito ele é imoral na sua vida, essa questão ela não conta para o acordo, para o processo em si. É uma questão mais pessoal. Certo? Aí o inciso 3º. Ter sido não pode a aplicação do acordo de não persecução penal se o agente tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo. Esse é, no caso, imagine o seguinte, quando do cometimento da infração, os 5 anos anteriores ele não pode ter sido beneficiado de nenhum instituto. Então veja que se ele praticou uma infração penal em 2020, no ano de 2015 até 2020, nesse meio tempo de 5 anos, ele não pode ter sido agraciado com uma transação penal, ou com um sursis, ou aqui ele fala com o próprio acordo de não persecução penal, e daí a gente pode pensar agora no ano de 2021, vamos pensar de 2016 para frente. Então, assim, é nesse sentido, a gente não pode ter já sido agraciado com outros institutos penais. Aí, sendo ele agraciado com outro instituto durante esses 5 anos anteriores à data da infração, ele não pode ter esse benefício do acordo de não persecução penal, certo? Aí também nós temos que não pode ser agraciado com acordo de não persecução penal, presente no inciso 4, que é o seguinte: nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em favor do agressor. Aqui é uma clara
uma clara lembrança da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que trata dessa questão da violência doméstica e familiar. Veja que a intenção é, nos crimes relacionados a essas questões, não se pode optar para aquele agente com acordo de não persecução penal. Então, seguindo, o parágrafo 3º do artigo 28A ele vai dizer o seguinte: o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. São as pessoas que se fazem presente no acordo. Então veja que é o membro do Ministério Público, promotor de justiça, a defesa do acusado e o acusado. Então eles formam ali o acordo. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e sua legalidade. Esse parágrafo 4º eu quero comentar com vocês o seguinte. Veja que, para a realização do acordo, é necessária uma proposta da defesa e aceitação do Ministério Público, ou vice-versa. A proposta apresentada pelo Ministério Público, a aceitação da defesa, e daí eles fazem, obviamente, a defesa ouvindo o seu cliente, e daí eles fazem a questão do acordo de não persecução penal. Só que o que é importante a gente destacar aqui, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade. Veja que já começa a ter um certo chamamento para o juiz dentro da esfera em que deve ser necessário somente o MP e a defesa. O que eu quero dizer com isso? Talvez, e acho que muito provavelmente, tenha se errado nessa questão do acordo de não persecução penal, em chamar o juiz para verificar, a gente vai ver mais para frente nesses parágrafos, que chama muitas vezes o juiz para verificar algo que é mais para o MP e para a defesa. Mas mesmo assim chama o magistrado para verificar, por exemplo, os requisitos, a voluntariedade, algo que já aconteceu. Porque se há um acordo de não persecução penal, entende-se, pelo menos, que o MP concordou em fazer o acordo e a defesa também. Porque se os dois não concordassem, o MP ia denunciar e a defesa ia se defender no processo. Ou, se não fosse o caso, evidentemente, da denúncia, ia para o arquivamento, porque ele não é uma alternativa ao arquivamento. Então veja que chama o juiz, mais uma vez, e aqui é clara a intenção de se perpetuar aquilo que nós falamos na primeira aula, de um costume, talvez até, de chamar o juiz para qualquer, não é para qualquer ato, mas para participar ativamente de um ato que não necessariamente precise de uma participação, não digo efetiva, ativa, até porque o juiz ele não pode participar ativamente sem uma provocação das partes. Mas denota ainda que com a mudança da lei do pacote anticrime, você vê claramente que ainda chama o juiz para participar ativamente de alguns atos. Então, ainda, o parágrafo 5º, veja, aí é aquilo que eu falei, olha o chamamento do juiz para algo necessariamente da acusação e do defensor. Veja, parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Veja que, imaginem vocês que o magistrado, o MP fechou um acordo com a defesa concordou, o cliente da defesa também, o investigado, em fazer o acordo de não persecução penal. Veja que não basta ainda que esses operadores, essas partes, concordem com as condições. Ainda o artigo ele colocou
ele chamou o juiz para o acordo de não persecução penal no sentido, olha, o juiz ainda ele não pode considerar inadequada, insuficiente ou abusiva as condições dispostas. Mas veja que, se há uma condição imposta e há uma aceitação da defesa, pressupõe-se que aquela condição já seja adequada. O que não seria adequado, na visão do magistrado, para interferir diretamente em algo que, vamos dizer assim, é particular de uma justiça negocial entre acusação e defesa? Como que a gente pode determinar, como que o magistrado, pode determinar algo sendo como inadequado ou insuficiente? Imagine então, por exemplo, que para as condições do acordo seja apenas aplicado o inciso, o MP oferece, com a condição apenas do inciso 1º, que é a restituição da coisa, por exemplo, a defesa concorda e eles vão para pleitear o acordo de não persecução penal, tudo certinho. Mas que o juiz considere essa condição insuficiente. Assim, dentro dessa questão, qual a posição do magistrado em considerar insuficiente essa questão? Veja que ainda tem-se aquele erro, aquele equívoco, de que o magistrado ele deve participar ativamente de alguns atos. E, gente, se o MP oferece, a defesa concorda, o investigado concorda com aquela situação, ali já deve pressupor que há uma prevenção, evidentemente, do crime, porque o MP entendeu por aquele oferecimento somente daquela condição e do acusado em cumprir com aquela condição. Então, veja que é muito ruim quando se coloca normas que trazem o magistrado da sua posição inerte para a esfera de uma justiça negocial, participando efetivamente daquela justiça. Porque lá na palavra final, ele pode dizer, olha, é inadequada essa medida, é insuficiente, ou tais medidas aplicadas abusivas, certo? Então a gente tem que prestar atenção nessas questões que na vida prática denotam para uma posição mais ativa dos magistrados. E isso é muito ruim. E é aquilo que nós falamos na primeira aula, o magistrado não pode participar ativamente, porque isso nos volta a um sistema processual que já não condiz com o atual, certo? Então, se ele considerar inadequado, insuficiente ou abusivo as condições impostas, o que ele deve fazer? Ele devolver, o próprio artigo já nos esclarece, ele devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Seguindo, parágrafo 6º. Aí ele vai dizer o seguinte: homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Aqui é a questão mais de competência, será executado no juiz da execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º. Gente, mais uma vez, veja, há uma possibilidade de negociação entre acusação e defesa, que é através do acordo de não persecução penal. E aqui, gente, não vamos discutir se é benéfico ou não. Alguns advogados preferem não fazer um acordo e orientar a defesa nesse sentido. A gente não vai entrar nesse mérito se é benéfico ou não. Mas veja, há a proposta do Ministério Público ou a proposta da defesa, mas há a aceitação mútua das duas partes, certo? Do defensor também, do investigado também, das condições impostas, tudo ok. Mas veja que há uma possibilidade ainda da recusa da homologação. Veja que embora cumpridas as condições, aquilo que eu falei para vocês, e aceita todas as condições, o juiz ainda pode recusar a homologação. Isso é um tanto quanto maléfico. Por quê? Porque se há uma justiça negocial no âmbito ali da acusação e defesa,
veja que a participação do magistrado ativamente nessas questões nos remete a um sistema processual que já é do passado, que já não vale mais, que é uma participação ativa do magistrado, que já não condiz com a ideia do pacote anticrime, né? Que nos traz o sistema acusatório, embora ele já não esteja vigente ainda por conta da suspensão, a ideia do pacote anticrime é justamente o sistema acusatório. O sistema acusatório ele não nos permite uma participação mais ativa do juiz sem a provocação das partes. Então, acho que esse parágrafo, essa possibilidade de recusar a homologação, por não atender os requisitos, por considerar, por exemplo, inadequado, insuficiente ou abusivo, é bem genérico e chama o juiz para uma participação ativa que ele talvez não poderia fazer diante de um sistema acusatório, certo? Então, seguindo, parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. E aqui, é curioso também esse parágrafo 8º, porque nos remete, obviamente, ao sistema inquisitório. Porque, por exemplo, recusou a homologação do acordo de não persecução penal. Só que um dos critérios do acordo de não persecução penal é a confissão. O sujeito, provavelmente, já deve ter confessado o crime. Então, pensem vocês que o MP ele já tem uma prova tão sólida, que é a confissão do acusado, e não é qualquer confissão. E, além disso, o juiz ele devolve os autos para que analise a complementação das investigações, ou seja, investigue-se mais para achar mais, veja o quanto isso mexe com a posição do magistrado, ou para o oferecimento da denúncia, para a continuação do processo, daí oferecer a denúncia, citar a defesa para fazer a sua defesa, continuar os trâmites. Mas veja que posição que nos remete ao sistema inquisitório tão nítida nesse parágrafo 8º. Veja que contraditório às ambições do pacote anticrime, de se ter um sistema acusatório, veja o quão incompatível é esse parágrafo 8º do artigo 28A. Porque se o juiz recusar a homologação do acordo, ele devolve os autos para o Ministério Público para que se investigue mais ou ofereça denúncia. É uma clara perpetuação do sistema inquisitorial, requisitos do sistema inquisitorial, que busca a todo momento a investigação, a denúncia, a prisão. Então, e também já nos mostra parte das intenções do magistrado, que é no futuro nitidamente condenar. Porque o MP vai ter uma prova cabal no processo, ainda que possa ter outras provas para a defesa, mas a confissão é uma prova fundamental, uma prova forte, pesada, ele vai ter essa confissão e ainda o juiz ele demonstra já dentro com essas intenções uma possível condenação no futuro. Ainda, o parágrafo 9º, ele nos trouxe: a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Então, a vítima do crime, ela será, entre aspas, avisada do acordo de não persecução penal, da sua homologação. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Aqui é o seguinte, imagina que foi feito o acordo, teve as condições, só que foi descumpridas as condições. Então o MP ele vai peticionar no sentido de comunicar ao juízo, vai rescindir esse acordo, esse contrato, vamos por assim dizer, na esfera criminal, e a consequência é o oferecimento da denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Aqui ele já colocou uma restrição futura no sentido do sujeito que não cumpriu evidentemente com o acordo, ele já coloca uma condição
de que caso a defesa pleiteie, ora, uma suspensão condicional do processo, esta já pode ser caída por terra, uma vez que se ele não cumpriu as condições do acordo de não persecução penal, talvez ele não irá cumprir as condições de eventual suspensão condicional do processo. Certo? Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso 3º, parágrafo 2º desse artigo. Cumprido, aí vem o parágrafo seguinte, que é o parágrafo 13º. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. E o parágrafo 14º. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código. Certo? Então nós terminamos aqui a leitura do artigo 28A. Vamos aos principais pontos que a gente pode tirar desse artigo. Nós temos então, quanto aos requisitos, certo? O primeiro requisito, não sendo o caso de arquivamento da investigação. Veja, o acordo de não persecução penal é uma alternativa para a denúncia, não sendo possível ser uma alternativa ao arquivamento. É aquilo que a gente já falou no início dessa aula. Se for caso de arquivamento, vai arquivar, certo? Porque se for caso de denúncia, aí pode propor o acordo de não persecução penal. Mas se for caso de arquivamento, deverá ser arquivado. Gravem isso. Por quê? Porque talvez, gente, aqui eu acho muito provável que esses requisitos caiam em concurso público. Você que está assistindo e pretende fazer um concurso, fique atento à literalidade do artigo 28A. Porque, gente, como é bastante requisito, 4, 5, você vê que as pessoas que elaboram as provas, eles vão trocar a literalidade do artigo para trocar algumas palavras, certo? Então prestem atenção nessas questões. O segundo requisito, é necessária a confissão formal e circunstanciada. Aqui há vamos dizer assim, uma divergência do o que seria essa confissão formal e circunstanciada. Gente, primeiro, deve-se admitir a culpa, certo? Admitir que fez aquilo no todo ou em parte. Aí o que acontece? Tem uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que fala que a confissão ela deve ser gravada com descrição detalhada de todos os fatos. Lógico que essa não é uma condição de exigibilidade, não é uma condição necessária para fazer um acordo. Mas a defesa que quer fazer o acordo, o investigado que quer e o Ministério Público que quer também, grave essa confissão na forma mais detalhada possível, porque daí, caso for fechar o acordo mesmo de não persecução penal, dá mais credibilidade por ter uma confissão gravada, detalhada, com todos os fatos ali postos. Porque isso, se for uma intenção da defesa e do investigado fechar o acordo de não persecução penal, essa é uma condição que dará mais credibilidade para o acordo. Certo? Aí uma outra condição, um outro requisito, falei condição, é requisito, né? Não sendo caso de arquivamento, confissão formal e circunstanciada. Um outro requisito, vamos lá, o crime ele tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça com uma pena mínima inferior a 4 anos. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês no resumo, que é o furto qualificado com rompimento de obstáculo. É um crime com pena mínima inferior a 4 anos e é um crime sem violência ou grave ameaça, certo? Ainda deixei frisado para vocês que devem ser observadas as questões de causa de aumento e diminuição de pena. E por fim, o último requisito, que seja necessário para a reprovação e prevenção do crime. É aquilo que a gente falou, gente. Talvez esse requisito ele seja um tanto quanto abstrato, porque
se nós considerarmos os anseios populares, o que seria necessário para a reprovação e prevenção do crime? Se você perguntar para qualquer pessoa, e principalmente para essa que anseia por punição, ela vai falar que é cadeia, né? O principal requisito para a reprovação e prevenção do crime é a pessoa estar presa. Então, como que vai aplicar um acordo nesse sentido? Aliás, tem pessoas que nem cogitam a possibilidade de negociação dentro da esfera criminal. Para certas pessoas, a prisão é o único meio para se reprimir, para se reprovar e para prevenir o crime. Na verdade, é algo tanto quanto bem equivocado, que nós vemos que não. Então, nesse sentido, deve ser necessário para a reprovação e prevenção do crime. É um dos requisitos do acordo de não persecução penal. Aí a gente passa para um outro ponto, em que o artigo foi bem claro também, mas é necessário a gente ainda frisar, porque para ficar gravado na nossa memória, então, quanto mais a gente frisa essa questão, e aqui está bem dividido, melhor fica. Então, há as causas impeditivas do acordo de não persecução penal. Então veja que não há possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal quando for cabível o Instituto da Transação Penal, é aquilo que nós já falamos, porque entende-se que o Instituto da Transação Penal ele é mais benéfico que o acordo de não persecução penal. Então, para o acusado, se está entre um e outro, é preferível, é necessário que seja aplicado o Instituto da Transação Penal. Depois, outra causa impeditiva é quando as condições pessoais dos acusados forem maléficas, significa que, nesse caso, se ele for reincidente, se o crime for habitual, reiterado ou profissional, recomenda-se que não haja acordo. E veja-se, é aquilo que eu falei para vocês, né? Esse critério ele é um tanto quanto impreciso, um tanto quanto abstrato, e talvez, quando da proposta de acordo, talvez ela seja negada justamente por essa causa. Então, recomenda-se assim, pensem comigo, o acordo, a proposta de acordo, ele é o começo de algo, que no final pode dar bom, por assim dizer. Então, quando da proposta, não apresente ainda todas as suas, vamos dizer assim, os seus requisitos, né, principalmente a confissão, porque senão, se o MP negar, ele já vai ter a confissão. Então, por ser o começo de algo, não mostre todas as suas armas, vamos por assim dizer. Vai conversando com o Ministério Público, com o promotor, no caso. Porque você vai observando se ele tende a aceitar ou não. Porque há uma hipótese aqui, eu digo na sua aplicabilidade, que nós veremos mais nesse ano, que talvez o MP, quando ele quer negar, vamos dizer assim, por negar, ele utilize esse critério abstrato dessa causa impeditiva, que é da condição pessoal do acusado for maléfica, né? Talvez ele utilize isso para a sua negação. Então é importante observar e não dar todas as armas para ele durante essa proposta de acordo, né? Essa conversa inicial. Isso aí é mais tática para prática, então é bom a gente observar essas questões, certo? E daí tem outras causas impeditivas, né? Outro elemento que inviabilizaria a aplicação do acordo de não persecução penal é que o acusado não pode ter sido beneficiado durante 5 anos anteriores por nenhum outro instituto. Isso aqui a gente já falou, né? Nesses 5 anos anteriores à data do cometimento do crime, ele não pode ter sido agraciado por nenhum outro instituto, seja transação penal, sursis, e o próprio acordo de não persecução penal. E por fim, outra causa que impede é se envolver o crime, se o crime for praticado no âmbito de violência contra a mulher, que é razões do sexo feminino, e de crime de violência doméstica e familiar, conforme a Lei 11.340/2006. Certo? Aí também outro ponto importante, que a gente já até falou, e é importante frisarmos, que é quanto às obrigações. As obrigações elas estão no artigo 28A, do inciso 1 ao inciso 5, e daí a gente já leu elas logo no início da aula, mas é sempre bom frisar que, por exemplo, assim, no inciso 1º, né,
quanto àquela questão da reparação e restituição. A reparação e restituição da coisa ela poderá ser feita tanto pelo autor do crime quanto pelo terceiro. Então, se seus pais, vamos supor, irmãos, seus parentes ali do âmbito familiar, inclusive até amigos por terceiros, se eles repararem e fizerem aquela restituição, ela poderá ser considerada. Ou, aqui coloca assim, por quem retém a coisa objeto do crime de boa fé ou má fé. Gente, aqui eu vou dar um exemplo para que fique gravado. Imaginem vocês que o sujeito ele tenha furtado um freezer. E daí ele furtou o freezer e ele vendeu o freezer para um terceiro, certo? Beleza, vendeu o freezer para um terceiro. Esse terceiro que está com o freezer de boa fé, que teoricamente comprou aquele freezer de boa fé, ele devolve para a pessoa que for furtada. Então, pode haver essa questão. A hipótese de quem retém a coisa ou objeto do crime de boa fé. Se tiver de má fé ele fizer isso também, vale do mesmo jeito. Mas eu estou aqui dando um exemplo, no caso se ele estiver com o objeto daquele furto de boa fé. Certo? Aqui, lembra que eu falei do inciso 2º, da renúncia e dos objetos e proveitos do crime? Aqui no caso o indivíduo ele deverá renunciar aos objetos para execução do crime, né? Aqueles conseguidos com a prática criminosa e aqueles conseguidos com a utilização do crime. Aqui nesse caso os 3 períodos temporais, né? Os objetos que ele utilizou para execução, para que possa ser realizado aquele crime, o objeto aquele conseguido com a prática criminosa, então ele teve, por exemplo, assim, um dinheiro, um carro, não sei, aquele que é derivado da prática, aquele que ele pegou efetivamente, ou com a utilização do crime, aqueles proveitos do crime, por assim dizer. Então ele vendeu algo que ele pegou lá durante o fato criminoso. Então ele é proveito do crime. Aqui é respectivamente, né, instrumentos, produtos e proveitos do crime. Certo? Depois o inciso 3º fala de prestação de serviço à comunidade, o inciso 4º de prestação pecuniária. Aqui no inciso 5º é aquilo que a gente já falou para vocês, né? Que trata-se de um rol exemplificativo em que o MP ele pode optar por outras medidas não previstas expressamente em lei, mas que sejam proporcionais e compatíveis com a infração. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Esse rol aqui, ele não é um rol taxativo. Ele não é um rol, por exemplo, assim, obrigatório. Deverá ser aplicado somente esses incisos. Não. O próprio inciso 5º, ele dá uma margem para o MP conversar ali, por exemplo, com a defesa, né? Mas quem toma essa decisão é o MP, e daí oferece essa proposta para a defesa, mas tudo isso é negociável, já que se trata de uma justiça negocial. Oferece ali, então, um outro meio, uma outra medida, que não aquelas previstas no inciso, e também, que exceto a prisão, obviamente, que são ali proporcionais e compatíveis com a infração, garantindo, evidentemente, a prevenção e o combate ao crime, por assim dizer, né? Embora seja totalmente abstrato. Outro ponto importante que nós já falamos, e daí fora mencionado também nos artigos, que é quanto ao procedimento. Gente, o procedimento ele está resumidamente descrito no artigo 3º e 4º do 28A, mas juntando aí as duas informações, o que nós temos quanto ao procedimento do acordo de não persecução penal? Ele é formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor, cuja homologação será realizada em audiência, na qual o juiz deverá verificar a sua legalidade e voluntariedade, por meio do oitivo do investigado na presença do seu defensor. Gente, aqui é importante, muito importante, a presença do defensor, certo? Porque o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais. Então, não é possível a homologação do acordo se não tiver o defensor ali do investigado. Veja que o advogado, a defesa, ela se faz necessariamente presente para sua homologação. Se não estiver presente, será considerado nulo, aquele acordo não vai valer. Então é importante a gente observar essa questão,
porque talvez esses pontos aqui de presença das pessoas ali que fazem um acordo caem em prova. E bom, é só a gente refletir um pouquinho. Se esse é um instituto de justiça negocial em que deve ser feito entre MP e defesa, é óbvio que durante a sua homologação necessariamente deve estar presentes o MP e a defesa, sendo essa defesa constituída por um advogado competente, por um defensor ali, né, com procuração, certo? E o investigado também deve estar presente. Então veja que essas partes elas são primordiais para a realização do acordo, certo? Então, bom, esses são os pontos que eu queria falar para vocês do acordo de não persecução penal. Leiam um artigo novamente. E nesse caso aqui, para o acordo de não persecução penal, um livro que trata de uma forma clara desse acordo é o Curso de Processo Penal, 2020, do professor Aurí Lopes Júnior. Ele traz esse ponto a ponto, né, dessas questões de procedimento, as obrigações, os requisitos, de forma bem clara. Embora aqui no resumo ele esteja de forma clara, plausível e que dê para vocês ter bastante conteúdo, esse livro é essencial do livro do professor Aurí Lopes Júnior. E, bom, sem dúvidas, merece ser lido e é algo que eu sempre indico para vocês, certo? Então, gente, essa primeira parte a gente fechou, tá? Que é a do acordo de não persecução penal, para a gente tratar dos seus principais pontos. É um instituto novo, novo que eu digo assim, já tem pouco tempo de sua aplicabilidade, talvez até da prática, até porque até muitos advogados hesitam em fechar o acordo de não persecução penal, tendo em vista que considera ele mais, entre aspas, assim, maléfico ou algo assim que não deve ser buscado no processo, né? Alguns entendem que não é ideal fechar o acordo de não persecução penal. Claro, essa aula não é voltada para isso, para essa questão dele ser maléfico ou benéfico, mas é algo, uma justiça negocial cada vez mais entrando dentro da seara criminal e que é importante que a gente fale sobre ela, certo? Mas então, vamos passar ao segundo ponto dessa aula. E aqui é um ponto bem importante. Porque assim, ó, gente, o acordo, tudo que parte do pressuposto, né? Vamos partir do pressuposto que não vai ensejar a prisão. É benéfico, certo? Porque, gente, prisão totalmente ruim. Chilindró, cadeia, ruim. Então, um instituto que parte de que o sujeito ele não cumprirá uma pena de prisão já é algo positivo, certo? Uma medida diversa da prisão, seja ela prestação pecuniária, serviço à comunidade, prestação de questão de alimentos, né, de bolsa, de cesta básica, certo? Tudo isso, no entender geral, é benéfico com relação à prisão, certo? Então, partindo do ponto que o acordo de não persecução penal é algo benéfico, será que ele pode retroagir a casos, a fatos, antes da entrada do pacote anticrime? Melhor, até que ponto ele pode retroagir? Porque veja, gente, observa o nome do instituto. Acordo de não persecução penal. Persecução. Para que não aconteça a persecução, certo? Após a denúncia. Para que não aconteça essa questão. Para que não chegue nisso. É um acordo para que não possa haver a persecução penal. Por quê? Se houver a persecução penal, para que ter a retroatividade desse acordo? Pensam-se assim alguns juristas. Por quê? Veja, solidificando o ponto, deixando ele mais rígido de que pode retroagir. Se ele pode retroagir, até que ponto ele pode retroagir dentro do processo? Certo? Entende-se alguns juristas que até a denúncia. Por quê? Porque depois da denúncia, a persecução já começa a acontecer. Então seria ilógico a gente pensar
que um acordo de não persecução penal possa retroagir em qualquer fase do processo, inclusive durante a persecução, para fatos praticados antes da lei, pacote anticrime. Essa é a posição de alguns juristas. E daí, eu preciso mencionar para vocês que é o seguinte: está havendo muitas divergências entre as turmas do STJ. Uma turma entende que pode retroagir a qualquer tempo e a outra turma entende que é até a denúncia. Diante dessas divergências, chamou-se para o plenário do STF que se decida essa questão do acordo de não persecução penal. Veja que é importante a gente decidir isso aí. Por quê? E é aquilo que o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele colocou no HC, que eu até vou disponibilizar para vocês, que é o HC 185.913. Ele chamou para o plenário do STF, inclusive isso que vai ser decidido ainda, tá bom? Não se tem uma decisão pacificada dos tribunais quanto a isso. O que nós temos são decisões monocráticas, seja do STJ, algumas turmas do STJ, seja do STF, mas que vai ser ainda chamado para o plenário para que se debata essa questão, para responder questões primordiais. E quais são essas questões primordiais? Que, assim, primeiro, o acordo de não persecução penal pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964 de 2019. Então, havia-se processos em curso durante o surgimento da Lei 13.964 de 2019. Pode o acordo ser oferecido nesses processos? Essa é uma questão debatida. Outra questão: qual é a natureza da norma inserida do 28A do CPP? Veja, teoricamente, essa é uma norma híbrida, ou seja, ela tem elementos, característica processual e característica penal. Por quê? Primeiro, ela pode se evitar a instauração da ação penal e ela pode levar também à extinção da punibilidade. Então, por isso que ela possui características híbridas. Mas essa é uma discussão que também vai entrar no plenário do STF. E daí outra questão: é possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? Veja que essa é uma questão também importante, porque se nós considerarmos que ela é uma norma benéfica, ela retroage. Nós temos o Instituto Constitucional, que a norma não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então veja, é uma questão a ser indagada também, muito importante, e que a gente precisa ficar atento. E também temos outras questões, que é essa questão, que é a letra B, que o Gilmar Mendes colocou no habeas corpus. É potencialmente cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal, mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo? Veja, essa é uma questão importante também, porque imagina que tenha todos os requisitos para formular o acordo, mas não tenha a confissão do acusado. Então veja a importância de se discutir esses temas e observar o que os doutrinadores vêm falando, para que a gente formule, as ideias e veja o pensamento dos tribunais. O que está denotando nos tribunais? O que tudo indica? Eu juntei aqui também, no nosso resumo, o habeas corpus do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele foi o relator do habeas corpus 191464. Eu vou disponibilizar para vocês também, vou disponibilizar os dois. Peço que leiam os dois com atenção, que eles são muito importantes, certo? Porque no futuro, o que vai acontecer no futuro? Vai ser chamada essa questão em plenário, e o plenário do STF irá decidir essas questões, irá pacificar o entendimento sobre o tema, certo? Então, mas vamos lá. O que tudo indica, Lógico que pode haver mudanças, É imprevisível a cabeça dos magistrados. Mais imprevisível ainda é o pensamento dos ministros do STF. E isso, quando chegar próximo de ser debatido, acredito eu, que talvez, o que tudo indica,
é que os anseios populares, a mídia, talvez influenciem nas decisões dos magistrados. Porque é geralmente o que acontece quando se discute uma norma nesse sentido. Quando se há um pleito para os ministros do STF, quando há essa, principalmente do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que há uma visibilidade tão grande em cima deste instituto, veja que as opiniões talvez elas possam incidir na decisão dos ministros. Espero eu que não, espero eu que decida conforme a parte jurídica, a parte constitucional, a parte, assim, vamos dizer assim, lúcida da parte jurídica. Porque, assim, o que decide sobre as questões jurídicas é dentro das questões jurídicas. Não pode, e aqui eu já falei isso aí nas outras aulas, né? Não pode as decisões populares influenciar tanto as decisões dos magistrados. Isso é totalmente maléfico. Porque, embora seja a voz do povo, por assim dizer, a voz do povo não necessariamente é uma voz cientificamente correta, e o direito é uma ciência, a parte jurídica é uma ciência, então não necessariamente essa parte é a forma mais correta, certo? O que é correto? A aplicação da Constituição, a aplicação dos institutos legais, das garantias fundamentais, certo? A aplicação jurídica na sua forma como ciência. Então a gente observa essas questões. Mas o que tudo indica? Segundo a tese firmada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi relator no HC 191464, ele entendeu o seguinte: o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019. Então, nós já temos o primeiro ponto, certo? Aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada da lei, do pacote anticrime. Então, se tiver alguma investigação começou, entrou o pacote anticrime. O acordo de não persecução penal aplica a essas investigações, certo? Então, ele entendeu nesse sentido. E daí vem o ponto. Desde que não recebida denúncia. Veja, aquilo que eu falei para vocês no início, olha o nome, acordo de não persecução penal. É para não haver a persecução. Havendo a persecução, não há que se falar em acordo, certo? Então, esse instituto, na sua prática, ele parte ali na investigação e vai até a denúncia, na sua prática ali. Então, entende-se que essa questão também vale para fatos anteriores, certo? Esse foi o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso no seu habeas corpus. Por quê? Veja, gente, aplica-se a fatos anteriores até o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, entende-se que já há persecução penal. Então, como que vai fazer um acordo se já há persecução penal? Se a persecução penal já aconteceu, se houve uma condenação, se houve a denúncia, o processo está rolando, para que vai ter um acordo? Você entendeu? É nesse sentido que ele quer chegar, né? E isso tende a seguir os outros ministros, talvez, porque esse é o entendimento já em outras decisões monocráticas, proferidas, algumas no STJ e algumas por outros ministros no STF, em alguns processos. Talvez esse entendimento tende a se pacificar. É o meu palpite. Concordamos ou não? Talvez. Vamos esperar o julgamento, vamos ver o que os juristas irão falar a respeito. Mas o que se tem, né, de decisões monocráticas é nesse sentido. O acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada do pacote de crime, desde que não recebida denúncia. É um entendimento um pouquinho mais lógico, porque se a gente pensar assim, poxa, se houve a denúncia, começou a persecução penal. Se começou a persecução penal, já não há mais que se falar em acordo de não persecução penal, já que a persecução começou. Veja. Mas daí, gente, a gente começa a pensar nesse sentido e começa a ver alguns juristas comentando a respeito. E recentemente saiu um artigo na Conjur de um defensor público do Rio de Janeiro. Eu até abri ele aqui no meu computador aqui para vocês. Veja,
muito importante esse artigo, muito importante a opinião desse defensor. Aqui, vamos pegar o nome dele aqui. Ó. É Emerson de Paula Beta. O artigo dele é o seguinte: a retroatividade do acordo de não persecução penal e a impossibilidade de limitação temporal. Veja que ele nos traz uma hipótese criticando, contrário a esse HC do ministro Luiz Roberto Barroso. Porque, veja, não se pode fazer uma limitação temporal num instituto que é benéfico para o réu. Porque se nós fizermos uma limitação, segundo o defensor público, se nós fizermos uma limitação temporal no instituto que é benéfico, irá prejudicar aqueles que não tiveram, por óbvio, a sua aplicabilidade. De forma resumida, veja que esse artigo ele é bem importante. Eu já mencionei que o Emerson é defensor público do Estado do Rio de Janeiro, e veja que ele nos traz um exemplo dentro do artigo para que fique claro na nossa mente o quão prejudicial é se limitarmos o acordo de não persecução penal até a denúncia, por exemplo. Fazermos uma limitação temporal, que é a ideia da decisão monocrática no habeas corpus do ministro Luiz Roberto Barroso. Então ele nos traz um outro ponto que, no sentido do seguinte: mesmo que já tenha havido uma persecução penal, mesmo que já tenha havido uma sentença, por óbvio, vamos por assim dizer, né, a denúncia, a defesa, todo esse trâmite, ainda é possível, se tiver os requisitos, a aplicabilidade do acordo de não persecução penal. E para sedimentar essa ideia dele, ele traz um exemplo, e veja, esse exemplo dele é muito claro, eu vou ler para vocês, depois eu peço que leiam esse artigo, ele foi disponibilizado recentemente, foi no dia 26 de janeiro de 2021, chama-se A Retroatividade do ANPP, impossibilidade de limitação temporal. E daí ele nos traz um exemplo muito claro, eu vou ler para vocês, ele nos traz o exemplo do Tício e do Mévio, conhecidos do direito, né? Nossos queridíssimos Tício e Mévio. Então, ele traz o exemplo do nosso Tício e Mévio, conhecidos aí da nossa linhagem do direito, em que ele nos traz esse argumento assim: olha, a gente não pode limitar, é errado limitar o acordo de não persecução penal, colocar um limite temporal nele. Se ele retroage, ele deve retroagir. Agora, vamos supor que não haja possibilidade de retroagir, beleza? Mas se ele retroage, deve retroagir por inteiro, porque é benefício do réu. Então ele considera assim, ó, presta atenção. Ele coloca: consideramos a hipotética situações de Tício e Mévio. Aí ele coloca: Tício, primário, foi preso e processado pelo delito do artigo 180 do Código Penal. Em relação a tal fato, tem-se o seguinte histórico processual. Tá? Aí é o histórico processual do senhor Tício. A prisão dele foi no dia 23 de 12 de 2019. A denúncia foi ofertada em 8 de janeiro de 2020. Veja, durante esse tempo, 23 do 12 até 8 do 1, entrou-se em vigor o pacote anticrime, certo? Aí o que a defesa fez? A defesa requereu a oferta do acordo de não persecução penal por ser norma posterior à data da prisão mais benéfica. Aí ofertou o acordo pelo Ministério Público, houve aceitação, aí a condição imposta: 4 meses de pena restritiva de direito. Tendo seu cumprimento, o Tício terá a sua primariedade mantida, e a extinção da punibilidade. Veja os benefícios, olha, observe essa questão. Extinção da punibilidade e ele será primário. Beleza? Vamos para o Mévio. Aí ele vai dar um exemplo do Mévio. Mévio, primário, foi preso e processado pelo mesmo delito, 180 do Código Penal. Aí a prisão dele, olha a data da prisão, foi em 3 de 3 de 2019, antes. E a denúncia, 10 do 3. Aí ele coloca a opção de confissão ou não, teve uma sentença condenatória, uma pena privativa de liberdade por 1 ano. Essa pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, teve o seu cumprimento, a extinção do cumprimento em 10 de 7 de 2020. Ou seja, o Mévio, pelo mesmo crime,
ele é reincidente. Por quê? Ele praticou o crime no dia 3/3, a denúncia foi no dia 10/3, ele foi condenado, mas a pena foi substituída. Mas observa que nos dois casos, a substituição aconteceu por pena restritiva de direitos. Um pelo acordo de não persecução penal e outro dentro do processo, certo? Aí, o que ele coloca pra gente agora? Olha que interessante, gente. Agora imagine que Tício e Mévio, os dois, em 10/8/2020, veja, já está em vigor aí o pacote anticrime e tal, sejam juntos presos e denunciados pelo artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, tráfico de drogas. Os dois foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas. Após o trâmite processual, Tício, ele é primário, porque ele obteve o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal extingue a sua punibilidade, ele volta e a primariedade dele é mantida. Tício primário recebe a pena de 1 ano e 8 meses, com substituição de pena privativa de liberdade por PRD, que é a pena restritiva de direito. Veja que, olha que benefício que o Tício teve, por ele ser primário e haver a sua extinção da punibilidade, porque ele teve o benefício do acordo de não persecução penal. E o Mévio? O Mévio, por ser reincidente, ele recebe a pena de 5 anos e 10 meses em regime fechado, com as imposições mais gravosas na execução penal. Aí, o que ele conclui disso? Ele fala que Tício, ao contrário de Mévio, e somente pelo fato temporal, ou seja, somente pelo delito dele ter sido cometido antes e durante esse fato temporal, desde a investigação da denúncia até a denúncia, ter sido realizado, ter sido feito uma norma posterior ao fato, só que benéfica, que tem um instituto do acordo de não persecução penal, um instituto negocial, só por esse fato ele mantém a sua primariedade e ele tem condições mais benéficas. Então, por ter cometido o primeiro delito em data, que o acordo com o entendimento deve ser oportunizado, o acordo de não persecução penal, tendo em vista o entendimento do HC, proporcionou a sua primariedade, teve situação bem mais amena, teve a situação que ele fala aqui para nós, bem mais amena na resposta penal. Gente, veja que então, o que ele nos mostra? Que só pelo fato temporal do acordo retroagir até a denúncia, só por esse critério temporal, veja o quão maléfico é, numa situação prática, se ele não retroagir a um fato lá atrás, que já teve a sentença, certo? Mesmo que, veja que nos dois casos, as penas foram substituídas por uma PRD, por uma pena restritiva de direitos, só que o Tício ele teve o benefício do acordo de não persecução penal, e o Mévio não, ele teve a sentença, na sentença lá a defesa conseguiu a substituição, e daí ele foi condenado e ele é reincidente. Veja que um é primário e um é reincidente pelo mesmo crime, só que o que muda? O critério temporal. Por isso que a gente não pode limitar o acordo de não persecução penal até a denúncia, porque traria situações maléficas para as pessoas que estão sentenciadas, traria uma situação maléfica futura, porque caso ele cometa um novo delito, essa pessoa é reincidente, e daí já poderá aplicar outros regimes, já impossibilita ele de fazer outras coisas, já começa a tornar tudo mais gravoso. Então veja que interessante essa questão do limite temporal, ainda que tem alguns argumentos no sentido de, olha, mas a persecução penal já aconteceu. Se o acordo é para não haver a persecução penal e ela já aconteceu, para que volta? Mas veja que na prática, um argumento muito interessante desse defensor público, nesse sentido, poxa, então para uns retroage até, tem esse benefício da denúncia, mas para outros que foi até sentença, não retroage. Então veja essa questão, veja a crítica que ele faz ao HC do ministro Luiz Roberto Barroso. O que eu recomendo, gente? Primeiro que faça a leitura do artigo, depois dessa aula, como nós fizemos, para maior entendimento do ANPP, certo? Leiam os requisitos, tudo. Entendendo o acordo de não persecução penal. Leiam o HC do ministro Gilmar Mendes, primeiro, 185/913.
Leiam primeiro esse. Depois, partam para o HC do ministro Luiz Roberto Barroso. E daí, por fim, leiam um artigo do Defensor Público do Rio de Janeiro, esse que está disponibilizado na Conjur, certo? Depois me manda mensagem, e daí qualquer coisa eu mando o link do artigo da Conjur para vocês, do mestre Emerson de Paula Beta, Defensor Público do Rio de Janeiro. Porque daí vocês, assim, vão ter uma ideia dos dois fundamentos. Primeiro, que é os fundamentos dos tribunais, certo? Decisões monocráticas dos tribunais, do ministro do STF, que, juridicamente falando, talvez seja a que os ministros vão adotar. Aqui é um palpite, tá, gente? Eu acho que eles vão tendencionar para nesse sentido, né? Aplicar aos fatos anteriores até o recebimento da denúncia. Acredito que esse seja o posicionamento. Mas é um posicionamento monocrático que vem sendo acompanhado. Então, leiam essa questão. E daí depois tem a questão do Gilmar Mendes. Antes disso, a questão do Gilmar Mendes. E depois o artigo. Porque o artigo ele vai nos mostrar na aplicabilidade fática mesmo ali. Porque o que importa assim, para nós, lógico que é a defesa dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos dos nossos clientes. A defesa é bem importante. Então, para que se solidifique uma defesa com garantia nos direitos, com garantia dos princípios constitucionais, no entendimento de alguns juristas, e aqui é o caso do defensor público, o acordo de não persecução penal ele não deve ter uma impossibilidade temporal. Ele deve retroagir a fatos anteriores, inclusive após a denúncia, tendo o sujeito confessado ou não. Não importa que, por exemplo, assim, houve a denúncia, houve o trâmite processual, não importa se ele confessou ou não o crime. Deve-se retroagir se ele tiver os requisitos. E aqui ele colocou o caso do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Certo? Então veja essa questão do limite temporal, o quanto é importante. E daí a gente vai ver a importância disso aí, o grau de importância na parte prática. Porque assim, a defesa, acredito eu que a maioria dos defensores, a defesa dos advogados, pleiteiam nesse sentido, de que não pode haver um critério, um limite temporal para a aplicabilidade do acordo de não persecução penal. E, caso esse seja o entendimento firmado do plenário e solidifique ali nos tribunais de que não há um limite temporal, de que o acordo de persecução penal vale para os casos já julgados, né, por assim dizer, vai ter uma série de impetrações de ações pelos advogados. Vocês vão ver um número crescente nesse sentido, para que se revise alguns casos e aplique a possibilidade do acordo de não persecução penal. E alguns sujeitos voltem à condição de primariedade, né? Porque, gente, um ser primário, veja que num caso prático, os dois cometeram o mesmo crime, tirando esse critério temporal, tirando que um cometeu um pouco antes e o outro depois, mas foram o mesmo crime, com a pena ali substituída por uma PRD, mas vejam quão maléfico foi a questão da reincidência. Para um foi uma pena de 1 ano, substituída novamente por uma PRD, por uma pena restritiva de direitos, e para outro uma pena de 5 anos, regime fechado. Veja o quão diferença faz essa questão da primariedade. Então, na prática, né, acredito eu que vários advogados vão pleitear nesse sentido, nesse entendimento dos tribunais, para que não haja um critério, um limite temporal. Embora nós tenhamos também aqueles que acham que deve-se permanecer as regras do Instituto, que vale até a denúncia, e daí depois da denúncia já se tem a persecução, e uma vez tendo a persecução, não há que se falar em um acordo de não persecução. Por quê? Porque já teve a persecução. Certo? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa aula, tá bom? As atualizações do acordo de não persecução penal, para vocês saberem o que é, esse instituto, o quão talvez benéfico ele seja. É uma justiça negocial cada vez mais entrando na seara criminal, e isso a gente vai ver, já viu com outros institutos, mas é uma tendência, exceto quando se trata de, por exemplo, o plea bargain, que acredito eu que seja bem maléfico, porque se trata de tudo qualquer crime, é uma opção de prisão, então
enxergo com bons olhos. Mas, enfim, vocês podem querer argumentar quanto se o acordo de não persecução penal é benéfico ou maléfico nesse sentido também. Talvez seja benéfico porque, assim, penso eu o seguinte, tudo que é contrário à prisão, ao estar preso, talvez seja um pouco benéfico, né? Porque pensa, gente, vamos supor, é preferível que o cliente cumpra, evidentemente, uma pena restritiva de direitos, uma prestação pecuniária, né? A restituição da coisa, do que efetivamente preso, porque prisão é muito ruim, certo? Na prática. Então, penso eu nesse sentido. E daí a gente vê, na prática, a dificuldade dos promotores em promover esse acordo de não persecução penal, alguns erros nesse sentido, porque alguns acham que é uma exceção ao arquivamento, né? Se tem o arquivamento, mas eu vou propor acordo de não persecução penal. Não, na verdade não. Ele é um contrário, ele é uma oposição à denúncia, vamos assim dizer. Não é oposição, é uma alternativa à denúncia e não uma alternativa ao arquivamento. E também há aquela questão dos magistrados, certo? Como o artigo ele deixa bem aberta essa questão, bem genérico, a fundamentação dos magistrados para recusa à homologação, então abre espaço, obviamente, para não é um erro, mas, por exemplo, já houve a confissão, já houve todo o fechamento do acordo entre o MP e defesa, mas o juiz nega, o MP depois oferece a denúncia, com base naquela acusação, com base naquela confissão. Então veja que já é uma prova cabal nas mãos do Ministério Público. Isso para a defesa é totalmente prejudicial, porque quebra toda aquela estratégia do processo. Então são questões que a gente vai observando em que é possível trazer um debate do Instituto que entrou com um pacote anticrime, e esse é o nosso objetivo. Daí eu trouxe para vocês, vai ser disponibilizado além da apostilinha com o resumo do que a gente falou hoje, os HCs, certo? Vocês vão ter acesso a esse HC, e depois quem entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo celular, certo? Eu vou ver como é que eu vou fazer, ou posso mandar até pelo e-mail o link do artigo do Defensor Público do Rio de Janeiro. E daí a gente vai acompanhando essa questão do STF para ver se em plenário, quando que eles vão decidir essa questão. E quando decidir, gente, vamos ver o que vai acontecer, porque olha, talvez chova ação ou talvez chova bastante repúdio, dependendo da decisão que ficar acordado no âmbito ali do plenário do STF, certo? Bom, gente, eu finalizo a aula por aqui. Nós estamos aí na 4ª aula, certo? O curso está caminhando, espero que vocês estejam gostando desse curso. Eu, particularmente, é uma profissão que eu gosto e quero seguir carreira, que é a profissão da docência. Então, a análise das aulas, a crítica das aulas, toda a análise que vocês fazem, para mim, é muito bom. Seja ela positiva, seja ela negativa. Se for negativa, a gente procura sempre melhorar, com críticas construtivas, com a mudança de postura. Estou aberto sempre a críticas, seja positiva, seja negativa. Então a gente está aqui para melhorar. E nesse momento de pandemia, é bom a gente já se preparar, estudar bastante e fortalecer a nossa mente, porque tempos difíceis ainda possivelmente virão, seja no aspecto da ciência, a parte médica ali com a pandemia, e também no direito aí, porque é difícil, gente, mas vamos seguir firmes e estudando cada vez mais, certo? Finalizo aqui, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite para você, e até a próxima e última aula. Tchau, pessoal, bons estudos!